Muito bem, vamos então continuar aqui com o Pegasus PDV, agora na parte do movimento. Deixa eu mostrar para você o que é que eu fiz aqui na seção. Aqui na seção, no popular objetos principais, eu vou verificar se o nosso movimento, que é um objeto que está aqui em cima, se ele é nulo, tá? Se ele for nulo, eu vou tratar o movimento. Daí quais são os passos para tratar o movimento, que é esse método que está aqui embaixo. Buscar um movimento com status de aberto. Se não existir, abre um novo. Se existir, verifica se o movimento é de um outro dia. Se for um movimento de um outro dia, encerra o movimento e abre outro, automático, de forma silenciosa, sem o usuário se aperceber. Se for um movimento do mesmo dia, atribui para o movimento da sessão, tá? E o cara começa a usar, continua usando aquele movimento, né? Então aqui é o seguinte, ó. Primeiro, nós consultamos o movimento cujo status é A, tá? Se o movimento continua sendo nulo, então eu instancio um novo movimento com a data da abertura marcada para agora, para hoje, a hora da abertura marcada para hoje, pegando a hora lá em biblioteca, e o status do movimento aberto. Daí eu chamo o método iniciar movimento lá do DAO, tá? Então lá no DAO agora, ó, eu criei esse método de iniciar movimento, tá bom? Ele recebe esse movimento, insere o movimento e retorna um movimento, tá? Retorna um movimento com status de aberto. Por que eu não coloquei o método inserir? Porque o método inserir, por padrão, retorna um inteiro. Podia ter até alterado ele aqui, tá? Mas eu deixei lá ele incólume, não mexi nele e criei um novo método chamado iniciar movimento, que recebe um movimento e retorna também um movimento, tá bom? Muito bem. Se não, né, se o movimento não for nulo, porque é um movimento que existe, eu vou verificar se a data de abertura deste movimento é igual ou é diferente, no caso, da data de hoje, tá? Então, se a data que o movimento for aberto foi uma data diferente da de hoje, né? Ou seja, foi ontem, foi na sexta-feira, enfim, foi no dia diferente, então eu chamo o método encerrar movimento, lá do DAO também. O que é que faz o método encerrar movimento? Ele recebe o movimento e pode ou não receber uma lista de fechamento. O que é essa lista de fechamento? Quando o cara ele faz o movimento, né? Ele informa os dados do movimento, mas vinculado a ele vai ter os dados de pagamento daquele movimento, quanto é que ele recebeu em dinheiro, quanto é que ele recebeu em cheque, quanto é que ele recebeu em cartão. É parecido com o encerramento da venda. Lá no encerramento da venda nós não temos aquela opção de informar quanto é que o usuário, que o cliente, ele está pagando em dinheiro, em cartão, em cheque, né? Então no encerramento do movimento você também vai informar isso, né? Só que agora o usuário ele não está informando o que é que o cliente está entregando para ele. Ele está informando o que é que ele tem no caixa dele, quanto é que eu tenho em dinheiro. Ele coloca lá, em dinheiro eu tenho tanto. Quanto é que eu tenho em cheque? Em cheque eu tenho tanto. Então ele coloca todos os meios de pagamento e os valores que ele tem naqueles meios de pagamento. E a gente persiste isso nessa lista aqui, tá? Nesse PDV fechamento. Perfeito. Retornando aqui então, no método encerrar movimento nós fazemos o seguinte, ó. Primeiro, nós consultamos os totais da venda, tá? Então lá no DAO da venda tem agora um novo método. Deixa eu acessar esse novo método. Por aqui não. Deixa eu acessar o novo método por aqui. Consultar totais. Aqui, ó. O que é que eu fiz aqui? Implementei em SQL mesmo, tá? Você poderia ter implementado, você pode implementar utilizando objetos Dart, pode ser também, mas eu implementei direto assim, ó. Select, daí ele soma o valor da venda como valor da venda, soma o valor do desconto como valor do desconto, enfim, ele faz um somatório nos totais da venda, onde o ID do movimento é igual ao ID do movimento passado aqui. Tá? Então ele vai pegar os totais da venda, ou de todas as vendas que pertencem àquele movimento, tá bom? E ele vai retornar isso daí em um objeto venda cabeçalho. Esse aqui é um objeto venda cabeçalho Frankenstein, né? Ele é um objeto venda cabeçalho com os totais de todas as vendas daquele movimento, tá bom? Ok, então ele recebe esse cara aqui, ó,
tá? Ele guarda em totais venda. Mesma coisa ele faz com totais suprimento. Então tem um método maluco lá também, consultar totais dia, onde ele faz lá, ó, select sum valor as valor do PDV suprimento, onde o ID do movimento é igual ao ID passado aqui, tá? Ele guarda isso em totais suprimento. E em totais sangria ele faz a mesma coisa, tá? Então esses objetos aqui, neste momento, são objetos meio esquisitões, né? Porque eles não representam uma venda, um suprimento e uma sangria. Eles representam os totais de todas as vendas de um determinado movimento, os totais de todos os suprimentos de um determinado movimento e os totais de todas as sangrias de um determinado movimento. Mas poderíamos fazer isso de uma maneira diferente? Poderíamos. Poderíamos criar 3 views, por exemplo, e utilizar as views para trazer esses dados aqui, tá? Mas enfim, essa é uma forma de fazer, uma forma simples de fazer, tá? E vamos deixar dessa maneira por enquanto. Pronto. Daí, ó, esse objeto que a gente passou aqui, que é o movimento, eu vou alterá-lo com esses valores, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é dizer que o status dele é F de fechado. Estou encerrando meu movimento aqui. A data de fechamento é a data atual. A hora de fechamento é a hora formatada da data atual. Total do suprimento, eu pego o valor do totais suprimento aqui, ó. Tá? Total da sangria, pego o valor do totais sangria aqui de cima. Total da venda, eu pego o valor da venda do totais da venda que veio aqui em cima. E eu vou pegando os totais, né, os somatórios do desconto, do valor final, do valor recebido, do valor do troco e do valor cancelado, tá? Agora eu tenho um movimento com os seus dados todos refrescados, todos fresquinhos. O que é que eu faço? Eu chamo o método alterar, que está dentro desse mesmo DAO aqui, e aguardo por ele, passando esse objeto, tá? Daí eu verifico se a lista de fechamento, que está sendo passada aqui, ó, é diferente de nulo. Se for, eu vou varrer essa lista e vou inserir cada um dos objetos de fechamento, tá? Daí ele vai inserir nessa tabelinha aqui, ó, PDV fechamento. Essa lista só vai ser passada se o movimento estiver sendo encerrado pelo usuário. Se o movimento estiver sendo encerrado aqui na seção, essa lista não é passada, eu passo só o movimento. Por isso que eu testo se ela é nula ou não, tá bom? Depois que eu encerro o movimento, eu instancio novamente um movimento aqui com a data atual, com a hora atual e com o status do movimento aberto, e eu inicio um novo movimento, ó, tá? Então, esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui, tá certo? Pois, se você quiser melhorar este código, você pode colocar alguma sugestão lá no Trello, tá? Mas enfim, dessa maneira aqui nós estamos tratando de iniciar e encerrar os movimentos de forma silenciosa. O cara não está nem sabendo o que está acontecendo, o usuário, tá? No treinamento que a gente vai fornecer para o usuário final, né, quando esse sistema estiver em produção, a gente vai avisar isso para ele. Olha, tem um movimento que esse movimento ele fica funcionando por baixo dos panos e tal. Se você quiser, você pode encerrar esse movimento. Aí a gente vai mostrar para ele a janela do encerramento do movimento, né? Mas se ele não quiser se preocupar com isso aqui, ele vai utilizar o sistema lá de boa e o próprio sistema ele vai ficar iniciando e encerrando os movimentos diários para o usuário. Ele vai apenas conferir tudo depois lá nos relatórios, tá? Muito bem. Agora digamos, né, que o usuário ele queira encerrar o movimento. Daí ele vai chamar a janela movimento encerra page. Essa janela é essa aqui, ó. É essa janela aqui. Tá certo? Essa parte aqui do tipo do pagamento, eu não vou nem explicar ela, porque ela é exatamente igual à do efetua pagamento. A diferença é que, no lugar de nós estarmos persistindo cada dado desse na lista da sessão, na lista de total pagamento da sessão, nós estamos persistindo numa lista local, porque ela representa uma lista de fechamento, tá? Então a diferença é que aqui eu tenho uma lista de fechamento. Essa lista de fechamento ela representa o PDV fechamento, né? Lá no efetua pagamento, nesse cara aqui, ó, lá no comecinho eu não tenho essa lista de fechamento, tá? Por quê? Porque eu estou usando a lista do tipo de pagamento que está lá na seção.
que é uma lista de PDV tipo pagamento, tá? E tem a lista PDV total tipo pagamento, tá? Na verdade, eu cliquei neste cara aqui, mas eu não deveria ter clicado nele aqui, porque esse mesmo controle aqui, ó, PDV tipo pagamento, eu estou fazendo também no movimento, ó, PDV tipo pagamento, tá? O PDV tipo pagamento ele serve tanto para efetuar o pagamento quanto para encerrar o movimento. São os tipos de pagamento que eu tenho na aplicação: dinheiro, cheque, cartão e tudo mais, tá? Na efetua pagamento, eu tenho a lista do tipo de pagamento, tá? Não, essa daqui não. Eu tenho a lista dos dados do pagamento, tá? Então essa lista dos dados do pagamento é onde eu vou armazenando os pagamentos daquele cara, daquela venda, tá? No caso do movimento, eu não controlo os pagamentos, os totais dos pagamentos recebidos naquela lista da seção. Eu crio uma lista própria, tá? Chamada de lista fechamento, tá certo? Então essa é uma diferença entre uma janela e outra, mas esse funcionamento de receber de informar quais são os pagamentos aqui, é igualzinho da outra, tá? Uma outra coisa que tem de diferente é que lá no efetua pagamento, eu mostro os totais, né, de acordo com o que está acontecendo na minha venda atual. E lá no efetua pagamento, eu tenho o saldo restante, né? Eu vou armazenando esse saldo restante e tem um momento lá no efetua pagamento que eu mostro esse saldo restante. Saldo aqui, ó, saldo restante, tá? Então, no encerra movimento, no lugar do saldo restante, eu tenho o total do fechamento, ok? Esse total do fechamento tem um momento que eu também mostro ele para o usuário, tá? E onde é? É aqui embaixo, ó, tá certo? Então ele vai pegando os totais aqui e vai armazenando o total do fechamento aqui embaixo. Daí quando o cara clica em confirmar, se ele clicar em cancelar, ele sai dessa janela. Se ele clicar em confirmar, ele vem para o método aqui embaixo. Essa seção está comentada porque é uma seção da senha do usuário e do gerente que nós não temos nessa versão. Então, comentei e coloquei aqui para uso numa versão futura, tá? Então, o confirmar, o que é que ele vai fazer? Aqui ele, ó, confirmar. Ele vai perguntar se o usuário ele deseja mesmo encerrar o movimento atual, tá? Se ele desejar encerrar o movimento atual, ele atualiza os totais. Daí, o que é que faz o atualizar totais? Ele só armazena o total do fechamento, tá? Ele varre a lista de fechamento, pega o valor e vai armazenando em total fechamento. Só isso mesmo, tá? Então, ele atualiza os totais, daí ele encerra o movimento. Aí, esses passos aqui é exatamente igual que nós fizemos lá na sessão. Só que aqui a gente está fazendo de forma explícita. O usuário sabe que alguma coisa está acontecendo, tá? Então, a gente encerra o movimento, dessa vez mandando o movimento e a lista de fechamento, ó, tá? Quando a gente encerra o movimento lá na sessão, nós não enviamos encerrar movimento. Nós não enviamos a lista, porque nós não temos uma lista de pagamentos aqui, tá? O usuário, ele não está informando nada. Eu tenho aqui no meu caixa R$200 em dinheiro, R$300 em cheque, não existe isso. Então, só existem os dados do movimento. A gente encerra apenas o movimento, tá? Já aqui na janelinha do encerrar movimento, o cara está fazendo isso de forma explícita, ele está encerrando mesmo o caixa dele, né? Talvez até para abrir um outro movimento naquele mesmo dia. De manhã trabalha uma pessoa, de tarde trabalha outra. Pode fazer isso, não tem problema não. Então aqui ele vai informar os totais que ele tem no caixa, né? E ele nós mandamos aqui no caso no código, essa lista de fechamento para ser armazenada no banco de dados, tá? Depois disso a gente inicia um novo movimento, né? Instancia um novo movimento lá na seção, novamente com o ID nulo, a data da abertura, a data atual, a hora da abertura, a hora atual e o status do movimento, A de aberto, tá? Daí nós iniciamos o movimento, mandando esse movimento aqui, ok? E o que é que esse iniciar movimento retorna mesmo? Ele retorna um objeto movimento. A gente atribui esse objeto movimento inserido no banco de dados ao movimento da sessão e tudo volta a ser como era antes, tá? Ou seja, como era antes, como assim? Com o movimento aberto. Agora com um novo movimento aberto, não aquele anterior que foi fechado, né? E eu tenho 4 POPs. Por que 4 POPs?
Um para fechar essa janela, um para fechar essa outra, um para fechar a janela do movimento, né? E um outro para fechar o menu lateral. O menu lateral que está por trás dessa janela aqui, né? Então ele fecha uma janela, fecha um diálogo, fecha outro diálogo, fecha essa janela e fecha esse menu lateral e vem para cá. Então são 4 pops por causa disso aí, tá bom? Muito bem. Então vamos fazer um teste aqui, né? Como é que está o meu movimento? Ó? Atualmente o movimento que eu estou utilizando é o movimento 25. Tá? O movimento 25 ele está com status aberto. Vamos ver se eu tenho alguma venda nesse movimento 25. Movimento 25, venda cabeçalho. No movimento 25, eu não tenho nenhuma venda ainda nele. Ó. A última venda que eu tenho aqui é no movimento 24. Tá? Então eu vou realizar algumas vendas aqui no movimento 25, tá bom? Então vamos colocar aqui 4 vezes esse cara, 40, colocar 7 vezes esse cara aqui, 245, dá 285, eu vou encerrar essa venda com dinheiro mesmo, pronto. Daí vou começar uma outra venda aqui, aí 1.200, vou encerrar ela, vou dizer que o cara pagou em cheque esse valor aí, e vou confirmar aqui embaixo, pronto, venda encerrada com sucesso. Nós vamos colocar 15 desse item aqui, eita, 8.370, vamos encerrar com dinheiro, o cara está endinheirado, finalizou, pronto. Vamos olhar agora quantas vendas nós temos aqui, no movimento 25, né? No movimento 25 nós temos, ó, 3 vendas, tá certo? 1, 2, 3. Né? Os valores delas estão aqui mais na frente, ó, 285, 1.200, 8.370, tá? Perfeito. Como é que está o meu movimento? Meu movimento 25. Meu movimento 25, ele está aberto, normal. Nada aconteceu com ele, tá? Se eu desligar agora, o computador for embora, for amanhã, né, no dia seguinte ou na segunda-feira, sei lá, quando ele vai abrir o sistema de novo, aquele código da sessão vai encerrar este movimento e vai abrir um novo. No entanto, o usuário ele quer por alguma razão encerrar esse movimento. Então ele vem aqui, F5, movimento, e ele vai encerrar o movimento. Neste momento nós não exibimos nenhum tipo de valor para ele, tá? O objetivo aqui é ele informar quanto é que ele tem no caixa dele, para saber se vai bater com os valores que estão no sistema, tá bom? Então ele vai lá e coloca dinheiro, bicho, eu tenho 5.000 de dinheiro. Colocou aqui. Aí ele vem, cheque. Ixi, cheque eu tenho 2.500. Colocou ali. Daí ele vai clicar, ó, veja que o total geral informado está sendo atualizado aqui embaixo, tá? Ele vai clicar em confirmar. O sistema pergunta, deseja encerrar o movimento atual? Sim. O movimento é encerrado com sucesso. Ele sai fechando tudo e volta para cá. Aquele movimento foi encerrado, tá? O ideal é que depois disso nós mostremos para ele um relatório parecido com esse aqui, ó. Tá? Esse aqui não foi feito ainda, mas a gente vai fazer, tá bom? Então vai ter lá a data da abertura, a hora da abertura, data do fechamento, a hora do fechamento, os totais do sistema, suprimento, sangria, total da venda, desconto, recebido, total do troco, cancelado, total final, tá? E aqui os valores que ele declarou. Desses totais aqui, eu tenho tanto em dinheiro, tenho tanto em cheque, tenho tanto em cartão de crédito. Então, será que os totais daqui bateram com esses totais embaixo? Aí ele vai ver. E esse relatório poderia também mostrar os totais que existem no sistema, tá? Então, esses foram os totais que o cara declarou, mas o sistema declara que em dinheiro ele recebeu 300. Tá? Isso é legal porque o cara pode ter uma diferença no caixa, ele pode encontrar a diferença nesse relatório final aqui, pode dar uma ideia do que é essa diferença para ele, tá? Então essa espécie de relatóriozinho aqui nós vamos exibir na tela para o usuário, né? A gente vai preparar depois isso daí, tá? Vamos ver então, né? Nós estamos concentrados aqui na persistência no momento, né? Vamos ver como é que ficou o movimento 25 aqui agora, ó. O movimento 25. Ele foi persistido aqui então com os totais, ó, total da venda, total final, total recebido, total do troco, tá fechado agora. E ele abriu um novo movimento com o número 26,
E, evidentemente, aqui no fechamento, para o movimento 25, ele mandou dois tipos de pagamento. O um é o dinheiro, né? Ele mandou 5.000, o 2 é o cheque, ele mandou 2.500. Como é que eu sei que um é dinheiro e o 2 é o cheque? Porque em PDV tipo pagamento, o 1 é o dinheiro e o 2 é o cheque. Tá certo? Então é isso. Fica mais uma coisa aí funcionando, essa questão do movimento, tá? Eu gostaria que você fizesse alguns testes, tanto para desktop como no dispositivo móvel, para ver o que é que está acontecendo, tá? E em breve a gente volta aí com mais algumas implementações realizadas.